Olá, meus 176 inscritos, tudo bem com vocês? Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aqui embaixo, me ajuda bastante. Hoje o livro que eu vou falar pra vocês é esse livro aqui, que é Mil Beijos de um Garoto. Eu fui ler esse livro atrás de um romance clichê e bonitinho, e eu recebi A Culpa é das Estrelas. Gente, eu juro que eu li a sinopse antes, quando eu coloquei ele na lista, mas quando eu fui ler ele de novo, eu não vi a sinopse, eu entrei fundo, assim. Entrei, dei de cara no chão. Gente, o início desse livro é muito fofo, mas dos 50% pra frente eu queria me matar. Vou explicar um pouco mais sobre isso. A história começa basicamente com duas crianças, acho que eles têm em torno de 5 anos. O Rune, é Rune o nome dele, eu vou chamar de Rune, ou Ru, alguma coisa assim. O Rune, ele acabou de se mudar de Oslo, né? Ele é uma criança de olho azul, cabelinho loiro comprido. E ele acabou de se mudar pra Georgia, eu acho, se eu não me engano. E ele não queria se mudar, né? Uma criança, não que ficará longe dos amigos dele, mas o pai dele arrumou um emprego na Geórgia e aí eles tiveram que se mudar. Então a gente já tem uma criança aí que não queria estar saindo do país dela, indo para outro país. Quando ele chega na Geórgia e tal, conhece a casa dele, ele tem uma vizinha, que é a Pop, que também é uma criança da mesma idade dele. E a Pop se aproxima dele pra tentar fazer amizade, porque o Rune é todo na dele, assim, quietão, meio brabão, assim, pra uma criança. E a Pop é completamente diferente. Então ela se oferece pra ser amiga dele, assim, eles têm um encontro super fofo ali no início. E só esse início já me prendeu bastante e eu não consegui largar o livro. Então, assim, alguma coisa ali no relacionamento das crianças super me segurou. Talvez porque eu já sei que acontece um relacionamento entre eles mais no futuro, mas eu achei tão fofo. Não sei, alguma coisa ali já no início me prendeu e eu não conseguia largar o livro. E aí, né, a gente tem essas duas crianças que vão crescendo, o Rune deixa a Pop entrar na vida dele, e os dois viram super amiguinhos ali. E uns 3 anos pra frente, quando eles estão com 8 anos, a avó da Pop tá muito mal e ela tá quase morrendo. E aí a avó da Pop chama a Pop no quarto pra se despedir da Pop, porque ela sente que ela vai morrer, né? E ela quer dar um beijo na neta dela. Só que nisso ela entrega um pote pra Pop. E a Pop pergunta: o que é esse pote, vovó? A avó dela também fraca, quase morrendo. A avó dela explica: lembra que eu sempre falo quais são as coisas que o seu avô fazia pra mim que eu mais adorava? Daí a Pop diz: os beijos do vovô. Porque a avó dela gostava muito dos beijos do marido. E ela ficava dizendo isso pra Pop: Pop, eu amava, a melhor coisa do mundo foi os beijos do seu avô. Então, e a Pop sempre soube disso, o Rune também sabia, porque a Pop e eles conviviam muito junto com essa avó da Pop que tá mal. E aí, quando ela entrega esse pote pra Pop, ela explica: Pop, eu quero que você tenha na vida beijos iguais eu tive com o seu avô, eu quero que você tenha as mesmas experiências, os mesmos sentimentos, eu quero que você esteja beijos que explodem o coração. Sendo assim, ela deu um pote pra Pop, onde era pra Pop colocar os 1000 beijos de um garoto. E todos esses beijos têm que ser beijos especiais, beijo, não pode ser qualquer beijinho, tem que ser beijo que explode o coração. A Pop não entendeu muito no início, ela tinha 8 anos, né? Eu também não entendi, eu disse: meu Deus, o que essa véia tá dizendo pra guria sair beijando aí os outros? Mas é um momento bonitinho e fofo, e foi, mas não, achei meio estranho. E a Pop também não entendeu, ela era uma criança ali, né? Mas basicamente isso. Então, já no início do livro a gente já entende o que é 1000 beijos de um garoto, né? É um pote onde a Pop tem que anotar qual foi o lugar que ela recebeu um beijo que quase fez explodir o coração dela. E quando a avó dela morre, né, e a Pop sai com esse pote, ela vai contar pro Rune o que a avó dela deu e pra que é aquele pote. O Rune simplesmente fica puto, com 8 anos, ele fica extremamente brabo e ele dá um beijo na Pop, dá um selinho nela, gente. É um romance de criança, não é nem adolescente ainda. Ele dá um beijinho nela ali e diz: não, você não vai ter beijo de outros garotos, você vai encher esse pote com meus beijos. É basicamente isso. Então eu imagino duas crianças ali dando o primeiro selinho. E a Pop meio que não entende também o que tá acontecendo, né? Criança. E aí, a partir dali, eles desenvolvem um relacionamento, vamos dizer assim. Obviamente, né, no início é só selinho. Tanto que o Rune dá um selinho nela e ele pergunta depois: eu posso te dar outro? Ai, gente, é muito fofo. Você teve gente que falou que, ai, né, tão deixando as crianças dar beijo e tal. Mas, gente, é tão ingênuo como é descrito que, assim, ai, eu achei super fofo. Então, desculpa quem não gostou, mas eu achei super fofo.
E aí eles ficam ali, né? Daí cada beijinho que eles têm, que é de explodir o coração, que a Pop se sente muito feliz, ela vai lá e põe beijo com Maroon na parede de não sei onde. Gente, o Roon chama ela de Pop Min, que eu não sei, não lembro qual é a língua de Oslo, mas na língua dele, lá da cidade natal dele, Pop Min significa minha Pop. Gente, esse apelido entrou no meu ranking de apelidos fofos. Pop Min. Ai, meu Deus. E ela fala que ele tem sotaque, então cada vez que ele fala Pop Min, ai, eu fico no coração. Gente, o início, assim, é muito maravilhoso. E aí tá, eles estão ali, né, sendo criança, depois eles evoluem pra uma adolescência, pra um relacionamento de verdade, eles estudam na mesma escola, então desde sempre foi, desde os 5 anos até os 16 anos, é os dois naquele relacionamento. E ela escrevendo, botando dentro do pote esses beijos. Com 16 anos eles estão, a quantidade de beijos no pote dela é tipo 360, por aí. Então realmente eles estão anotando os beijos. Ah, o beijo com o Maroon na escola, beijo com o Maroon na formatura do ensino fundamental. Então assim, tem vários beijos que ela vai colocando nesse pote. E toda a história deles ele é muito fofa, assim, sabe? Tem alguns momentos que eu acho que é meio infantil, que fazem com que ela, tipo, com 16 anos ela fala mamãe. Gente, quem é que com 16 anos fala mamãe? Com 16 anos as adolescentes são revoltados, eles devem falar até o nome verdadeiro da mãe. Tipo, o nome da minha mãe é Luciana. Com 16 anos eu devia falar Dona Luciana, não mamãe. Então essa parte me incomodou um pouquinho, acho que... Gente, ninguém é tão inocente assim com 16 anos. Então eles têm ali um relacionamento, basicamente, desde os 8 anos de idade, foi quando eles deram o primeiro beijo, até os 16 anos na escola. Aí tem que acontecer a merda em um momento, né? O pai do Roon recebeu de novo uma proposta de trabalho pra ele voltar pra Oslo. Então, assim, a esse pai, vou te contar também, né? Eu entendo o Roon ficar puto com ele. Fez o guri sair da cidade dele, agora volta de novo e deixar a namorada pra trás ainda. Então, assim, imagina o que deu, né? O Roon ficou putaço, não queria ir embora, mas ele sabe que ele não tinha o que fazer, porque ele não ia conseguir alugar uma casa, ele tem só 16 anos, eles não iam conseguir ficar junto. Então, chorando, assim, é bem triste a separação deles, o Roon e a família dele vai pra Oslo. E ele e a Pop ficam de se conversar pelo telefone, né? É o que dá pra fazer. Só que o Roon quebrou, assim, o coração dele completamente. Ele odeia o pai dele, odeia demais o pai dele, quebrou completamente a relação deles, e eu super entendo. Mas também entendo o pai dele, né? Ele precisa sustentar a família, então, assim, o Roon não tem muito o que fazer. Mas quebrou o coração do guri, né? Ele tinha um relacionamento que ficou pra trás. Isso acontece muito na vida real, né? Das pessoas, né, se mudarem e separar os casais. E aí o Roon se muda e ele fica conversando ali os primeiros 3 meses, se eu não me engano, com a Pop. Mas do nada a Pop some. Ela para de responder mensagem, ela para de ligar, para de se falarem por e-mail, ele não entende. Ele começa a mandar mensagem pros colegas de escola dela pra entender cadê a Pop. E ele descobre que ela e a família dela sumiu da cidade. Ninguém sabe pra onde eles foram. Há boatos que eles estão cuidando de uma tia doente dela. Só que a Lito já começa a sentir que alguma coisa está errada, que não é essa a verdade. Então, dos 50% pra frente, o livro começa a ficar num mistério. E aí o Roon tá lá em Oslo, sem notícias dela, com o coração quebrado, achando que ela simplesmente largou dele, não quer saber mais dele. E ela simplesmente sumiu sem dizer um ai mesmo, só passou a ignorar. E nisso se passou 2 anos. E aí, o que acontece? O pai do Roon volta pra Georgia e traz o Roon de novo. E aí, nisso, a Pop já está na cidade de novo também. E ela já tá na escola, já tá estudando. Tipo, ela também ficou 2 anos fora da cidade dela e voltou. E agora o Roon voltou também. Então, os dois estão basicamente ao mesmo tempo. Só que o Roon voltou sendo um adolescente marginal quase. Ele voltou fumando, ele voltou bebendo, ele não se dá bem com a mãe dele e com o pai dele, ele não se dá bem nem com o irmãozinho mais novo dele, que deve ter uns 5 anos, ele não fala nem com o irmãozinho dele. O Roon adorava fotografar, ele vivia com uma câmera no pescoço, hoje em dia ele não tira mais foto nenhuma, então voltou um Roon completamente diferente, porque ele põe a culpa que o pai dele, né, dessa mudança que ele fez, quebrou o Roon e ele virou um péssimo adolescente. E aí a gente vê a Pop na escola e ele indo pra escola, todo mundo já tá sabendo que ele voltou, a Pop tá apavorada, que ela não sabe como é que ela vai encontrar ele. Gente, um ponto super importante da história é como eles moram, tipo, um no pátio do outro, basicamente, eles dormiam juntos toda noite. E de uma forma super inocente, realmente. Ele pulava a janela dela e dormia do lado dela,
Gente, eles foram transar pela primeira vez só nos 16 anos dela, um dia antes dele ir embora pra Oslo. Então, assim, eles tiveram um relacionamento super fofo e inocente durante um bom tempo, que eles foram transar só quando ele tava indo embora mesmo, como uma despedida. Mas eles dormiam toda noite juntos. Então, pensa como é traumático separar isso, sabe? Então, eu entendo ele um pouco. E aí, quando ele volta, ele tá irritado, né? Ele quer entender por que ela simplesmente abandonou ele. Ele acha que é alguma coisa que ela encontrou outra pessoa e tal, e ela nunca deu retorno nenhum pra ele. Aí quando ela descobre que ele tá voltando, ela fica olhando a janela da casa dele pra saber se vai ver ele. Ela tá com medo de sair na rua pra não dar de cara com ele, mas eles acabam se encontrando na escola. Os dois ficam se encarando assim, mas nenhum dos dois fala nada. Aí tem um momento que eles vão numa festa, a Pop vai numa festa, o Runo vai na mesma festa, e o Runo quase beija uma guria. E a Pop meio que surta e sai correndo e começa a chorar dentro de um armário. E o Runo vai atrás dela pra enfrentar ela e né, perguntar por que ela sumiu, por que ela tá agindo assim agora, chorando, sendo que ela que abandonou ele. E ela não consegue falar a verdade pra ele ali, e os dois meio que... Ela começa a chorar, ele quase beija ela consegue sair do armário e sai correndo pra rua, assim, sai da festa. Só que ele vai atrás dela. E aí ele começa a ser super agressivo com ela, querendo perguntar o que aconteceu, por que ela não fala a verdade, que é mentira isso, que eles foram cuidar de uma tia... Por que ela sumiu da cidade? Por que ela não respondia a ele? Ela chorando, ela dizendo que não quer contar a verdade, que ela fez isso pra proteger ele. Ela passa o tempo todo falando isso pra ele. Só que ele começa a gritar, não, eu quero a verdade, eu quero a verdade. E ela fala a verdade, eu estou morrendo. Gente, acho que eu meio que já esperava isso, mas eu, tipo, tava tão fofo que quando chegou na parte do eu tô morrendo, eu disse, ah, não quero ler mais esse livro. Eu pensei em abandonar, porque eu não queria ver realmente a parte triste do negócio. E aí ela fala, né, pra ele que, eu tô morrendo. Na verdade, gente, então assim, eu não queria ver a parte triste, eu queria só a parte fofinha, então assim, eu peguei o livro errado. A parte fofinha é muito fofa, mas depois a tragédia é uma bosta. Aí eu fui ler, aí tá, ela falou que tá morrendo, ele não entende ali, ela tá com um tipo de câncer. E ela já diz ali pra ele que não tem cura e que ela já tá no estágio final, então ela realmente vai morrer. E ela deixa bem claro pra ele que não tem o que fazer e que ela sumiu porque se ela contasse pra ele que ela tava morrendo, ele ia dar um jeito de voltar de Oslo, ia querer abandonar tudo e ficar cuidando dela, e ela não queria isso, ela não queria ver a família dela sofrendo, mais ele sofrendo. Então, eu entendo ela também, na cabeça dela ela tava fazendo algo bom, mas querendo ou não, ela quebrou mais ainda ele, porque o Guri ficou revoltado por, né, brabo com a família, achando que tinha sido abandonado por ela. Então, né, o pessoal diz que ele não gosta muito dele, mas eu gostei dele, assim, eu gostei do personagem dele, achei ele bem fofinho. Eu entendo toda a revolta dele com algumas coisas, então eu não vi isso que o pessoal diz que não gosta dele. Eu gostei. Daí ele não acredita que ela diz que vai morrer e tal, tanto que ele entra em pânico e ele sai correndo, deixa ela sozinha ali, ele sai correndo, começa a chorar, chega em casa e percebe que a família dele já descobriu também que ela vai morrer. Ele vê a família dela com cara de pena também, tipo, todo mundo tá sabendo, menos ele. Ele ficou sabendo agora. Então, assim, foi bem triste. E aí os dois meio que voltam, né, porque ela tem, tipo, 3, 4 meses pela frente, ou nem isso. E aí eles voltam, e é tão bonitinho, porque quando eles eram pequenos, eles prometeram que os lábios deles eram só deles. Os lábios dela eram dele e o dele era dela. E aí depois a gente meio que descobre que ele não beijou aquela menina na festa, ele tava fingindo só que ia beijar pra deixar ela braba, pra ver se ela ia ter alguma reação. E ela nunca beijou outra pessoa, porque esses 2 anos que ela tava fora da cidade, ela tava no hospital internada fazendo tratamento. E a gente descobre que o Runo nunca beijou ninguém em Oslo. E nunca transou com ninguém. E a Pop achava que ele já tinha transado, que ele já tinha beijado outras meninas. Então, assim, ele manteve a promessa dele. Ele não fez nada disso. Mesmo ele sofrendo por ela ter deixado ele 2 anos. É meio difícil de acreditar, até porque ele é bonito. O livro descreve ele como uma pessoa bonita, que todas as meninas querem. Que a Pop não entende o que ele tá fazendo com ela. Então, assim, 2 anos ele não beijou ninguém. Eu achei muito fofo a parte que ele diz que ele manteve a promessa dele, então assim, mais uma parte bem fofinha do livro. Então eles voltam ao relacionamento deles, e é aquele clichê, né? Ela tá morrendo, e ele vai tentar fazer gestos bonitos pra ela no tempo restante que ela tem de vida. E ele faz. Eu não vou descrever os gestos aqui agora, mas são lindos, são de chorar, então assim, leiam. E aí a gente passa o livro todo tentando preencher esse pote de 1000 beijos. E aí a gente tá lá no beijo 800 e pouco, 900 e pouco.
E a Pop diz pra ele que o beijo 1000, ela quer que seja quando ela tá morrendo. No caso, o último beijo da vida dela tem que ser o beijo 1000. E aí, gente, vê a coisa mais triste que eu já li em toda a minha vida, eu acho. A Pop morre, né? Ela fica bem doente, ela tem uma hora que ela não consegue andar, que ela fica andando de cadeira de roda. E aí ela tá morrendo na cama e ele dá o beijo 1000 nela. Só que ele também dá o beijo 1001, 1002, 1003. Ele começa a beijar o rosto dela. Então assim, eu tô chorando já, gente, porque é muito triste. A gente já acha que o beijo 1000 é triste quando ela tá morrendo, mas quando ele começa a beijar o rosto dela dizendo 1001, 1002, 1003... Ai, gente. Nossa senhora, quebrou o meu coração. Quebrou o meu coração. É uma frase assim, que eu nunca esqueci na minha vida. 1001, 1002, 1003. Ela fez ele prometer que quando ela morresse, ele ia estudar fotografia, que era uma coisa que ele gostava em Nova York. Ele foi estudar, ele voltou, ele restaurou o relacionamento dele com o pai dele. Então, assim, ele... Nesse pouco tempo que ele teve com a Pop, ele voltou a ser ele. Né? O que ela gostava, não esse rebelde sem causa. E ele foi lá, ele estudou, então ele ficou bem, né, após a morte dela, mas ele continuou fazendo homenagens a ela. Gente, ele tinha prometido que ia mandar os beijos do pote pra ela de alguma forma lá no céu. Gente, depois de 1 ano e pouco, se eu não me engano, ele volta, faz com que toda a cidade se junte pra colocar cada beijinho que tá no papel dentro de um balãozinho de ar. E esse balãozinho sobe pro céu. E ele manda todos os beijos pro céu. Ah, essa parte é linda também, gente. Quando é que a gente vai achar um macho literário que vai fazer isso? Olha, meu Deus do céu. Coisa mais linda. E aí depois a gente tem o final do livro, né? Que eu sempre digo que é o pós-crédito. Tem um nome lá, coisa que sempre esqueço. É, né? Prólogo, epílogo, alguma coisa assim. Mas eu chamo de pós-crédito. Que é 10 anos depois. 10 anos depois a gente vê o Ron falando com a Pop. Né, os dois se beijando, se abraçando, e a gente pensa que é um sonho, dá a entender ali que é um sonho. Mas, gente, não é. Ele morreu. 10 anos depois ele morreu e ele está no céu com a Pop. E a autora não dá explicação nenhuma do que aconteceu. Simplesmente ele pensa que ele tá sonhando, né, que ele tem sonhos com ela, e ela até pergunta se ele não se arrepende desses 10 anos ele não ter se envolvido com ninguém mais. Mesmo ela morrendo, ele não se envolveu com ninguém. E ele falou que não, que os lábios dele eram dela e que não tinha mais beijos para serem recolhidos, porque ele já tinha recolhido os 1000 beijos com ela. E aí ele acha meio estranho que ele tá conseguindo sentir ela de verdade. Até que ele se toca e pergunta, isso não é um sonho, né? E a Pop diz pra ele, não é um sonho, você tá aqui mesmo. E ele pergunta o que aconteceu? E ela diz, não se preocupe, foi rápido e em paz e a sua família tá bem. E, gente, acaba o livro. Depois de 10 anos ele morreu de quê? Eles tinham 16 anos, ele ia ter morrido com quase uns 30. Gente, super novo. Foi um acidente, ele se matou. Acho que teve uma vibe meio... O livro passa uma vibe meio depressão, assim, de que ele pode vir a se matar sem ela, sabe? Acho que muita gente também interpretou o livro por esse lado. Então, se ele morrer tão novo... Pode ser algo desse tipo, mas a autora não explicou. Então, eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque. Mas é isso, gente. O livro terminou, ainda não sei, né, como assim ele morreu tão novo. E pelo menos ele tá com ela no céu, foi extremamente fofo. Então, assim, é um livro muito fofo, muito bonitinho. Quebra o teu coração em 1000 pedaços. 1001, 1002, 1003. É isso. O relacionamento deles é super doce, super infantil no início, assim, e eu não sei como esse relacionamento infantil me pegou tanto. Eu adorei, sério, eu não larguei o livro no início. Eu só larguei o livro quando chegou na parte que ela disse que tava morrendo, porque eu disse que eu não queria ler isso, eu não queria me sentir mal. E foi isso, sabe, gente? É um livro que eu gostei bastante, espero que vocês gostem também. É isso. Vou acabar por aqui, que eu já chorei, já, né? Espero que tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aqui embaixo e até logo.